20 horas em ponto, vamos passar a palavra para o nosso Hernani, que vai fazer o estudo da noite. Boa noite. Estão vendo bem? Hoje está vazio aqui na frente, não é? Então vamos conversar hoje sobre um tema que eu abordei durante a semana num programa que eu fiz para a Rede Globo, para Canal Futura, que foi como o Espiritismo enxerga a salvação, porque a maioria das religiões, isso até antes de Jesus ter vindo, tanto a religião judaica quanto as religiões provenientes do Egito, da Grécia, da antiga Roma, todas elas sempre pregaram ou buscaram para as pessoas que estavam seguindo a salvação. São doutrinas salvacionistas, que acham que se nós fizermos determinado sacrifício, seguirmos alguma diretriz, alguma doação, seja qual for o sacrifício, material ou mesmo de imolação corporal, nós alcançaríamos a salvação. E essa salvação é sempre tratada como uma salvação eterna. Até dentro da doutrina católica, nós incorremos, há 2000 anos, nesse erro de achar que de um momento para o outro nós podemos alcançar essa salvação. Você vê que a maioria das pessoas no momento do desencarne, quando já estava perto do desencarne, quando ia falecer, ia morrer, chamava-se o padre, para fazer a extrema unção. O que é essa extrema unção? Normalmente, se a pessoa ainda tivesse condição, ela faz confessa ao padre os crimes e teoricamente aceita Jesus. Aceitando Jesus naquele momento de desencarne, teoricamente essa pessoa é salva e entra no reino de Deus. Faz sentido na cabeça de uma pessoa lógica, racional, que uma pessoa que teve uma vida repleta de crimes, de problemas, de dificuldades, que nunca buscou a religião, às vezes num desequilíbrio enorme, no último momento de vida dela, ela faz um reconhecimento disso, de todas as falhas, aceita Jesus e aí encontra a salvação. Enquanto que outras não tiveram tantos graus de dificuldade ou desequilíbrio, porque não aceitaram, não conheceram, não tiveram oportunidade de conhecer o cristianismo, ou Cristo, ou ter um padre perto para fazer a extrema unção, teoricamente não alcançaria a mesma salvação. Então esses são os exemplos, a gente vai ver vários aqui hoje, de doutrinas que tratam o salvacionismo. E nós espíritas não somos uma doutrina salvacionista. Nós tratamos a salvação como algo que você está sofrendo muito, um problema grave, que você resolve temporariamente aquele problema. É como se fosse um afogamento, Vai à praia e aí entra no mar inadvertidamente, ou o mar puxa a gente para um lugar de correnteza. E aí você começa a se afogar. O que acontece quando o salva-vida corre para te buscar? Ele está te salvando, não é isso? Mas se você voltar amanhã e entrar de novo no mesmo lugar ou num outro lugar e tiver o mesmo problema, você precisa de um outro salva-vida. Se ele não tiver, você vai morrer. Então a salvação, ela é temporária, depende da prova, do grau de evolução, da missão, da dificuldade, da expiação que nós estamos vivendo naquele momento. Então quando nós pedimos o socorro espiritual, quando a gente vem à casa espírita, quando nós buscamos esse conforto, essa tranquilidade, a gente está buscando uma salvação que era aquela do dia do salva-vida. Ele foi lá e nos tirou. Se voltar a cometer o mesmo erro, o mesmo problema e a mesma dificuldade, reze para ter um salva-vida por ali, e que ele chegue a tempo, porque senão você vai se afogar. Então a doutrina espírita, ela trata a salvação como coisas temporárias, como dificuldades, provas, expiações que nós passamos e que mais na frente teremos provas, expiações e dificuldades diferentes. Cada degrau que a gente sobe nessa escala evolutiva, as provas ficam mais sutis, mas mais difíceis. Então nós precisamos fugir desses afogamentos, para não precisar da salvação. De onde vem isso? De onde vem essa
ideia das religiões um pouco mais antigas sobre o salvacionismo, né? Da salvação. Um exemplo clássico que a gente tem no Evangelho, está citado nos 4 evangelistas, é Jesus no momento do sacrifício final, da paixão, né? Quando Jesus é crucificado, ele é colocado entre 2 outros que estavam também sob julgamento e sendo crucificados. Todo mundo sabe essa história, não é isso? Jesus estava em meio a 2 ladrões. Todo mundo lembra disso? Quem já viu a Paixão de Cristo? E um dos ladrões tripudia de Jesus. Eu não sei ao certo quais foram as palavras dele, mas ele diz o seguinte: se você é o Filho de Deus, o Messias enviado, por que você não salva você mesmo e a nós que estamos aqui crucificados? Não é isso? Então ele começa a tripudiar de Jesus, assim como a maioria das pessoas que estavam naquele momento vivendo a sombra coletiva que Divaldo Franco fala tanto, né? Que escolheram a libertação de Barrabás. Então esse ladrão começa a tripudiar de Jesus. O outro, vendo isso, chama a atenção dele e fala: para de falar com ele dessa forma, porque ele é um justo, ele não fez nada de errado, diferente de nós que somos ladrões e merecemos estar aqui. No momento que ele defende Jesus se vira para ele e fala que daqui a mais um tempo você estará comigo no reino de Deus. E esse episódio, né, e esse personagem ficou conhecido no Evangelho como o bom ladrão. Então, nesse momento, vislumbrou-se na cabeça de todos os cristãos católicos, de que se você reconhecesse o Cristo, aceitasse o Cristo, mesmo nesse momento derradeiro, apesar de ele ter tido uma vida de crime, ele mesmo dizia, né? Reconhecia que foi um ladrão, alcançaria a salvação, entraria no reino de Deus. Nós espíritas sabemos que no fundo o que aconteceria é Jesus interceder, trazer ele para um ambiente um pouco melhor do que talvez no umbral ou qualquer situação tivesse, mas para preparar nova encarnação, né? Preparar novas provas, preparar novas situações para ver se ele passaria nessa nova vida, na nova oportunidade, sem roubar, que havia sido o crime que ele cometeu. Então a salvação é uma salvação temporária, é uma salvação para você se preparar para a nova prova, para a nova oportunidade. Agora eu vou entrar no mar, já aprendi a nadar melhor, não vou tão fundo assim, não vou precisar do salva-vida. Mas se voltar a roubar ou de novo cair lá na correnteza, vai precisar de nova salvação. Tudo bem? É assim que funciona. E a gente vê os exemplos claros no próprio Evangelho. A gente vai citar esses exemplos. Vamos falar um pouco desses outros participantes importantes. O bom ladrão é um exemplo interessante, né? E que marcou toda essa doutrina cristã e católica. Por que a nossa religião trata de uma forma diferente, né? Por que a doutrina espírita vem tratar? Essa foi a pergunta que eu mais ouvi essa semana quando eu fiz a explanação sobre o espiritismo não ser uma doutrina salvacionista. E os nossos irmãos protestantes, por incrível que pareça, das igrejas evangélicas, eles são mais salvacionistas e esperam mais a salvação do que os próprios católicos. Parece que os católicos, durante tantos anos vivendo essa situação, e voltando e reencarnando, parece que não estão mais tão presos a essa situação do aceitar Jesus para se salvar. Só que os evangélicos, eles só pensam nisso. Eles dizem que se nós não aceitarmos Jesus, principalmente nós que estamos nessa doutrina quase pagã, na visão dele, nós não alcançaremos essa salvação. E que eles, aceitando Jesus, apesar de todos os crimes, de todas as dificuldades, de todos os desequilíbrios, alcançarão essa salvação, essa vida eterna, ou salvação, essa presença divina. Isso enxurrou minha caixa de entrada de e-mail. Eu fui para a rádio também, me ligaram inúmeras vezes, porque eles querem mais explicações. E quando a gente parte para a explicação básica das provas, das expiações e da reencarnação, aí entra numa situação que é inviável qualquer discussão.
Eles não conseguem entender, não conseguem aceitar de forma alguma como algo lógico a reencarnação. Então, nesse ponto, inviabiliza qualquer discussão. E por que isso acontece? Por que nós viemos esses anos todos, nós que estamos na casa espírita, aceitando a reencarnação como algo normal, que é, porque Jesus disse a Nicodemo, né, se você não consegue compreender as coisas da Terra, que é a reencarnação, imaginem as celestiais. A reencarnação é algo normal, que daqui a uns, eu presumo, uns 20, 30 anos, vai estar nos livros didáticos de ciência das crianças. Da forma que está evoluindo nos Estados Unidos, comprovação, né, a teoria de vidas passadas, as regressões, em curto espaço de tempo, a ciência vai comprovar, e aí vamos ter que rever todas as religiões do planeta, porque a reencarnação vai ser algo comprovado. Jesus foi questionado na época o porquê. Os discípulos dele chegaram para ele e disseram: poxa, você faz um monte de milagre, traz pessoas que já estão presumivelmente mortas para a vida, cura leprosos, cegos, expulsa demônios. Poxa, você fez em 3 anos milagres e coisas maravilhosas que tornam indiscutível que você é o Messias, que é o Filho de Deus. E a sua doutrina é uma doutrina que traz a paz, a esperança, o Deus justo e bom, o amor. Por que os outros não conseguem compreender isso? Por que nós estamos aqui junto de você e uma meia dúzia que te segue, entende a sua doutrina, aceita, percebe, e a maioria não consegue compreender, não consegue aceitar, continua repudiando os seus ensinamentos? Aí Jesus diz o seguinte para eles, que é a mesma explicação que a gente vai trazer nos dias de hoje, para compreender essa falta de condição de discussão sobre alguns temas importantes, como a salvação, a reencarnação, que são temas normais do nosso dia a dia dentro da doutrina espírita. Algumas crianças já estão na casa espírita e já aceitam a reencarnação de 5, 6 anos de idade, já fazem menção a isso, do que foi em vidas passadas, do que vai acontecer, e outros, né, senhores que estudaram a vida inteira religiões, não conseguem compreender. Como é que pode uma pessoa de 60 anos não entender alguma coisa e uma criança de 5, 6 já trazer dentro da sua maturidade espiritual, do seu coração, a certeza da reencarnação, por exemplo, ou da salvação como algo transitório e importante? Então Jesus dizia o seguinte, que nós precisamos colocar o vinho novo no barril novo. Ele dizia odre, mas odre é aquelas peles de animais costuradas que eles usavam lá na região da Palestina para envelhecer o vinho, que é a mesma coisa que nós fazemos hoje com os barris de carvalho. O vinho, ele é colocado, assim que você prepara ele, né, para fermentar em barris de carvalho, e o vinho vai fermentando, vai melhorando, né, vai depurando o sabor, e quanto melhor a safra e o tempo de maturação desse vinho, mais saboroso ele fica para ser bebido no futuro. Não é assim que o vinho, a gente envelhece as bebidas? E os vinhos são envelhecidos nesses barris. Então Jesus dizia que o vinho novo, que você acabou de fazer o vinho, quando você for colocar, coloca num barril novo. Por quê? Porque o vinho, quando você coloca no barril e ele vai fermentando para envelhecer, ele vai expandindo. É como se botar uma garrafa d'água cheia dentro do congelador. Quando congela, ela não expande. Se for uma garrafa de plástico, ela deforma. Se for de vidro, ela quebra, né? É a mesma coisa do vinho. Então, quando você bota o vinho num barril novo, que você acabou de montar, a madeira está verdinha, novinha, e ela vai expandindo junto com a fermentação do vinho, para no futuro você poder beber o vinho nas condições ideais. O vinho novo e o barril novo, passados 10 anos, vai se tornar vinho velho e barril velho no futuro, não é isso? Então ele dizia, o vinho velho tem que estar no barril velho. Se você colocar o vinho novo no barril velho, o barril já expandiu tudo que podia, porque já foi usado anteriormente. Quando o vinho começar a fermentar e expandir, não tem mais para onde crescer. Aí o barril explode e o vinho vaza. Então não coloca vinho novo nunca no barril usado, no barril velho. Nem pega o vinho velho, que já está pronto para ser bebido, já foi envelhecido, e coloca no barril novo.
Por quê? Você vai desperdiçar um barril. Esse barril não estaria pronto para você envelhecer um vinho? Se você pega um vinho pronto, já envelhecido, e bota num barril novo, você desperdiçou um barril. Então, o vinho, Jesus se referia, é a religião. Então, a religião nova, ela precisa ter pessoas preparadas para expandir e crescer junto com ela, como somos barris novos. Então, a pessoa está com a cabeça aberta, o coração aberto, às vezes pelo amor, às vezes pela dor, mas está apto, está sem preconceito, quer aprender, quer estudar, não traz o dogma, não traz aquelas pressões pré-concebidas que não pode falar nisso ou naquilo, não pode comunicar com os espíritos, não pode falar em reencarnação. Então, essas pessoas que não aceitam essa discussão um pouco mais madura e mais lógica são barris velhos. Já receberam a religião passada e não conseguem mais desenvolver, não conseguem mais expandir com ela. Então, você leva uma religião nova como a nossa, que é o vinho novo, essas pessoas não conseguem compreendê-la e elas explodem, né? São os barris que já chegaram no limite deles. Então, Jesus dizia isso na época: olha, nossa religião cristã, só 2000 anos, é uma religião nova, é um vinho novo. Não espere que os judeus antigos, que falam de Moisés, de Elias, que são barris velhos, aceitem ela. Eles não vão dar outra face. Eles não vão abrir mão das túnicas, do ouro, do poder que ele tem para doar, para dividir. Eles não vão aceitar isso. Eles são barris velhos. É a mesma coisa nós agora. Quando a gente entra numa discussão com o evangélico, né? Eles não estão prontos para compreender que tem que abraçar a caridade, que depois que nós desencarnamos existe uma outra vida, que eles podem voltar em outro corpo, em outra cor, em outra situação, que eles vão ter outras oportunidades para ser salvos inúmeras vezes, aceitando ou não Jesus. São barris velhos. Nossa religião é nova para pessoas novas, com cabeça e condição de crescer com ela. Crescendo com ela, a religião evolui e mais na frente ela vai estar pronta para ser bebida. Eurípides Barçanufo, por exemplo, é um barril muito novo, não é? E no início do século XX recebeu toda essa informação desse vinho novo e desenvolveu ela. Ele, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e hoje nós estamos bebendo de um vinho envelhecido por eles. O que tem de novo hoje no Espiritismo? O que muda no Espiritismo? No passado nós falávamos muito do que era o plano espiritual, o que acontece quando desencarna, qual foi a evolução do planeta. Não era essa discussão que Emmanuel, André Luiz, Kardec trouxe? Hoje, Joana de Ângeles, com Divaldo Franco, ele traz a reforma íntima. Tudo depende de como você reage nas situações e diante do mundo. Tudo depende de você. A responsabilidade é maior ainda individual. Cada vez mais, com o novo espiritismo, com a nova discussão espírita, o mundo está dentro de cada um de nós. Nós somos a sociedade. Então, quando nós levantamos e dizemos: mas a sociedade me obriga a trabalhar demais, a acumular riqueza. Não. Você, como ser único, faz parte da sociedade e é responsável por essa mudança. Isso é a reforma íntima. Isso é a psicologia transpessoal que Joana de Ângeles vem evoluindo. Então, o nosso vinho, cada vez é mais novo, mesmo dentro da própria doutrina espírita. Ela vem evoluindo, vem mudando a forma de agir, de pensar, de reagir nas situações. A literatura vem mudando e vem evoluindo. Alguns dentro da nossa própria doutrina já não aceitam com tamanha desenvoltura ou liberdade essas novas teorias, essas novas discussões. Outros ainda estão presos às obras de Chico, de André Luiz, de Emmanuel, e tem mais dificuldade para compreender, porque é questão dos barris. Tudo bem? Vamos continuar. As provas que nós citamos agora, em que nós nos salvamos e reagimos para obter novas oportunidades, são inerentes à necessidade de evolução de cada um de nós. Então a gente vai pegar alguns exemplos também do Evangelho para compreender isso. Nós estamos num planeta hoje de provas e expiações.
o que, analisando as nomenclaturas desse planeta, quer dizer que nós estamos fazendo aqui? Primeira coisa que nós estamos fazendo aqui é provando que nós aprendemos determinada lição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês estão numa escola. Vocês estão numa escola e o professor está dando aula normalmente e em um determinado momento ele vem aplicar uma prova para vocês que estão na turma. E ele dá uma matéria que vocês nunca estudaram ou não exercitaram com ele. Isso está justo? No mesmo momento vocês vão levantar a mão ou vão procurar a direção da escola para reclamar porque ele está dando uma matéria na prova que ele não exercitou, que ele não treinou com vocês e não ensinou. Concorda? Imagina Deus. Então, todas as provas que nós estamos passando, cada um de vocês, por mais difícil, mais complicada que seja, se nós acreditamos num Deus Pai e justo, nós já temos essa matéria. Em algum momento no passado, nós exercitamos essa matéria, que é o mesmo exemplo do começo da palestra, quando você entra no mar e o salva-vida vai lá e te salva. Então, em algum momento no passado, essa situação de dor, de dificuldade, de desesperanças muitas vezes, que nós estamos passando nesse momento, já foi exercitada por vocês. E hoje vocês estão aí testando novamente. Se vocês estão testando novamente uma matéria que vocês já deram, vocês já foram salvos. Em algum momento, vocês passaram por essa dificuldade, foram salvos. Que pode ter sido o exemplo, por exemplo, daquele bom ladrão. Por que ele estava na cruz? Porque ele tinha roubado, não é isso? Ele não fala? Esse era justo, não deveria estar na cruz. Nós, sim, porque fomos ladrões. Então ele passou pela dificuldade, Jesus disse que ia salvar ele e ele ia voltar numa próxima encarnação, provavelmente para testar se havia aprendido a lição. Então, quando você está fazendo uma prova, é porque você já deu a matéria. E você tem duas alternativas: de acertar ou errar. Se errar, você volta para a recuperação. Muitas vezes nessa própria encarnação, ou prepara na erradicidade para uma nova encarnação. Exemplos do Evangelho, para vocês compreenderem. Tem dois exemplos clássicos do Evangelho. Um menino nasceu numa cidade chamada Tarso. Essa cidade de Tarso ficava entre a região de Israel, onde tem o templo de Salomão, onde Jesus ia lá pregar, etc., ali na Palestina, e Roma, que era o país dominante de toda aquela região. Então Tarso ficava no meio do caminho. Como ficava no meio do caminho, era uma cidade muito visitada por comerciantes, por embaixadores, pelos exércitos, por tudo isso. E esse menino foi descoberto nessa cidade. Era um menino prodígio. Ele era muito inteligente, desde muito garoto estava aberto para novas concepções religiosas, estudava perfeitamente o Torá, ou o Antigo Testamento, a ponto de Roma pegar ele da família e levar ele para estudar e ser preparado em Roma para no futuro servir os interesses romanos, provavelmente governar a Palestina em nome deles, para tratar da religião que era dele. Ele era judeu, circuncisado, e garantir os interesses romanos na região, porque era difícil de administrar. Os judeus não acreditavam no César como um deus, e nem nos deuses romanos. Já tinha o nosso Deus monoteísta, era o Deus de Moisés, de Elias. Então era difícil administrar aquilo ali para o romano, que usava a força do César e dos deuses romanos para conseguir lá as doações, etc., os impostos. Então esse menino Saulo é levado para Roma e começa a ser preparado para voltar e administrar de alguma forma essa região da Palestina, que era difícil. Ele aprende a falar o latim, falava o Yiddish e o hebraico, porque ele era judeu, aprende a falar o grego, vai estudar na principal biblioteca que tinha na época, que era na Alexandria, no Egito. Então era um garoto, tudodebom.com.br, preparado para assumir responsabilidade grande lá na Palestina em nome dos romanos. Quando ele volta para a região lá de Israel, de Jerusalém, para administrar, ele percebe
que existia uma nova religião se firmando em meio aos judeus, que era o vinho novo, que nós falamos no início, nos barris novos, né? Tiago, João, não é isso? Pedro, Jesus, Estevão, vários barris novos estavam divulgando o cristianismo. Jesus já havia desencarnado na cruz. Esse menino era em torno de uns 10, 13 anos mais novo que Jesus. Então Jesus, quando ele tinha 33 anos, ele desencarnou, provavelmente ele tinha uns 20 anos. Ainda não estava administrando nada. 10 anos depois, mais ou menos, ele vem e chega e vê os discípulos de Jesus divulgando o cristianismo. E ele se revolta naquele momento. Eles estão maculando a religião de Moisés, a religião dos nossos pais, dos nossos avós. Ele, como judeu, passa a perseguir os cristãos. Então, nesse momento aqui, era a prova de Saulo. Ao invés de ele perceber a nova religião, compreender a importância dela, ele passa a perseguir, ao ponto de mandar matar Estevão, né? Que depois ele vem descobrir que era cunhado dele, que ele não sabia, era o Paulo e Estevão. Então, naquele momento, Saulo assume a postura de perseguir a nova religião. No momento que ele vai para Damasco, né? Era uma estrada que ligava Jerusalém a Damasco, e vai buscar um dos profetas que divulgava a doutrina em Damasco, que é Ananias, e no meio do caminho Jesus aparece só para ele como médium, né? E pergunta: Saulo, por que me persegues? Ele cai de joelho, os soldados romanos não entendem bem o que está acontecendo, e ele fica cego. Levanta carregado, acham que ele está com febre, que ele está doente, e levam ele para a rua direita, em Damasco, e levam ele para uma hospedaria. Naquele momento, o que estava acontecendo? Saulo passou pela prova. Você volta preparado, pronto para divulgar a nova doutrina, mas ele não reconhece o Cristo e a nova doutrina, e persegue ela. Então ele errou na prova. Só que ele era importante. E aí Jesus aparece para Ananias e fala: Ananias, existe um homem hospedado lá na rua direita, e eu preciso que você vá ajudá-lo, vá salvar ele. Olha a salvação entrando. O que Ananias fala? Jesus, se eu for lá, ele vai me matar. Eu sei quem é Saulo. Ele persegue os cristãos e mata. Se eu for, ele vai. Aí Jesus fala: pode ir. Ananias, naquele momento, era o salva-vida para Saulo. Pode ir, porque eu sei o quanto ele vai sofrer em nosso nome, e só ele pode levar a nossa doutrina para os outros recantos do planeta. Tanto é que Paulo, né, é conhecido como apóstolo dos gentios, dos não-judeus. Hoje nós estamos estudando o Evangelho aqui graças ao Paulo, ou Saulo, né? Então Ananias vai até lá, Saulo recebe ele dá um passe magnético nele, conversa com ele, como escamas, né? Segundo Atos dos Apóstolos, caem dos olhos de Saulo, e ele volta a enxergar. Ele estava cego naquele momento. Ele volta a enxergar, e aí dita: hoje eu não vivo mais, quem vive agora é o Cristo. Até então eu estava no combate, né? Ele combatia tudo, de nome justo, conhecia o Antigo Testamento como ninguém, o Torá, mas agora eu estou no bom combate. Mudou. Então Saulo muda de nome. Saulo era o maior de todos, e Paulo em latim é o menor de todos. Ele muda de nome para Paulo, Paulo de Tarso, e volta para o caminho dele para acertar. Na mesma encarnação, ele errou, reconhece o erro, ao ponto de ficar cego, né? E Ananias vai lá, dá um passe, salva ele para voltar. Paulo é apedrejado, fugiu num cesto e acaba morto como todos eles. Quer dizer que a salvação é uma salvação temporária para uma missão assumida. E é o ponto de ele falar de que adianta falar todas as línguas e ter toda a riqueza do mundo, sem a caridade eu nada sou.
Que adianta dar meu corpo para ser apedrejado, queimado, dilapidado? Sem a caridade, eu nada sou. Então, um exemplo também dentro do próprio Evangelho, diferente do bom ladrão, porque ele já desencarna naquele momento e a gente não sabe o que vai acontecer, do que é a salvação aos olhos espirituais. A gente passa pela prova, Saulo erra, tem uma nova oportunidade, que Jesus sabia o quanto era importante ele acertar aquela prova, coloca-se outros, né, participantes, como Ananias no caminho, depois Levi, que ensina todo o Evangelho para ele, e ele tem uma nova oportunidade. Tudo bem? Isso são exemplos de salvação. Outro, existiu uma mulher que era dona de um prostíbulo, numa das regiões lá da Palestina. E isso, hoje em dia, já existe um preconceito enorme. Imagina naquela época. Os homens só falavam com ela, as mulheres não falavam muito, mas os homens só falavam com ela à noite, quando frequentavam o prostíbulo. Nas ruas era impossível. E Jesus tinha tido alguns minutos de contato com essa mulher, que ela vai em desespero enorme, com obsessões gravíssimas, e estando na presença dessa luz, que era Jesus, recebe uma bênção dele muito rápida, e ela volta para casa completamente modificada. Assim como Saulo, na estrada de Damasco, Maria Madalena, Maria de Magdala, tem uma presença de Jesus muito forte, e ela recobra a consciência do que era a missão dela. Ela não nasceu para estar ali num prostíbulo, ela não nasceu para aquela situação. Provavelmente tinha provas que ela se perde muito nova, por orfandade ou coisas do gênero, traições, e ela envereda pelo caminho errado. Estando perto de Jesus, ela recobra a consciência, volta para casa, se desfaz de uma série de coisas suntuosas que ela tinha, e aí Jesus, estando numa casa, pregando, conversando com os doutores da casa, adentra ela a porta, cai aos pés dele, né? Chora ao ponto de lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas e enxuga com o próprio cabelo. Os doutores da casa se entreolham e falam, pensam entre eles, pô, se ele fosse realmente o Rabi que ele diz que é, um homem santo que ele diz que é, não deixaria uma mulher impura como ela estar tocando nele, que dirá aos olhos de todos nós aqui. Eles pensam entre eles. Jesus levanta e propõe a eles uma parábola, né? Um ensinamento. Aí pergunta a eles, olha, um homem tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro devia 2.000 denários. Esse homem sabia que ambos não tinham dinheiro para pagar, nem os 500 nem os 2.000. Ele chama os dois e perdoa a dívida dos dois. Qual desses 2 homens vai amar mais esse Senhor? Aí os judeus que estão acostumados a fazer conta, imediatamente disseram que deve 2.000 vai amar mais ele, porque a dívida era maior. Pois é, essa mulher deve muito, só que ela muito ama. Assim como vocês não têm condição de pagar a dívida, mas por ela dever muito, eu digo que ela já está salva, justificada, e ela vai amar muito mais a mim, e vai mudar, e vai evoluir, vai entrar no reino dos céus antes de vocês. O que Jesus diz? Ambos tinham dívidas. Ambos tinham dívidas. Ele está dando uma oportunidade de uma salvação que é circunstancial e temporária para uma nova vida, tanto para os que deviam pouco, que eram os doutores da lei, quanto para elas. E ele diz, eu estou salvando todos, eu estou dando a oportunidade a todos, mas ela vai entrar antes de vocês, porque ela devia muito e sofria muito, e ela vai resgatar, tanto que Maria de Magdala depois parte junto com os leprosos, cuidando deles, pega a lepra e desencarna pobre em meio a eles. Então ela não saiu dali salva para o reino de Deus, ela saiu com uma oportunidade, que estava se afogando, né, para retrabalhar, para trabalhar, para evoluir. É essa a ideia da salvação que o Espiritismo resgata nesse mesmo Evangelho. Se nós atentarmos só no fato do bom ladrão,
É difícil você saber o que aconteceu no plano espiritual, que resgate ele teve, o que aconteceu. Mas se você pega os casos de erro no próprio Evangelho, de Saulo, que depois se torna Paulo e passa por todas as dificuldades para evoluir na própria vida, ou de Maria de Magdala, que é a maior conversão do Evangelho, você começa a perceber um pouco melhor que tipo de salvação nós estamos pregando no Espiritismo. É a salvação de ter uma oportunidade. Muitas vezes nós estamos tão desesperados, tão no fundo do poço, tão sem oxigênio, que eu preciso de uma mão, preciso de uma alternativa para aquele resgate. Mas eu preciso pagar aquilo que eu fiz, eu preciso resgatar aquilo que eu fiz, o mal, a dificuldade ou o problema que eu causei. E aí eu tenho um nó. A salvação, ela é temporária, é um impulso para você resgatar, para você voltar a trabalhar. Tudo bem? Como é que funciona isso? Né? Então vamos lá, provas a gente falou agora. E expiações? Expiação é pagar o carnê lá da Casa Bahia, da CIA. Então eu fui lá e fiz uma conta, comprei alguma coisa, fiz um mal a alguém, explorei alguém, tomei aquilo que não me cabia, criei um débito. Se eu não quiser que meu nome esteja no Serasa, ou que eu perca o crédito para novas compras, eu tenho que pagar. Posso parcelar a dívida, posso pedir um dinheiro emprestado, posso fazer 1000 coisas. Isso é expiação. Preciso pagar aquilo que eu causei, o problema que eu cometi. Então, além de eu voltar e refazer a prova, eu preciso voltar um pouquinho mais e resgatar os débitos que eu cometi. Por isso que o planeta é provas e expiações. Com isso eu vou evoluindo como espírito, tá? Nós todos aqui nessa sala somos uma energia que vem evoluindo com o tempo, que nós espíritas chamamos de espírito, ou enquanto estão na carne, como alma, que é o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele precisa ter capacidade de raciocínio. Essa capacidade de raciocínio que nós ganhamos como espíritos, todos nós aqui encarnados e desencarnados, tem uma capacidade que é lógica e uma capacidade que é de conteúdo. O que é capacidade lógica? Eu conheço uma pessoa que nunca estudou faculdade, colégio nenhum, mas sabe pegar através das ervas, fazer remédios maravilhosos. Nunca frequentou uma casa espírita, mas sabe fazer uma reza que resolve um monte de problema, tira quebranto. Então essa pessoa, apesar dela ter pouco conteúdo, apesar de ter pouco acesso, nunca ter feito medicina, as parteiras são muito assim, né? Vão desenvolvendo essa capacidade mesmo sem frequentar uma faculdade, uma universidade. Muitas são muito melhores do que os obstetras que nós temos aqui. Por quê? Porque esse espírito, apesar daquela encarnação não ter tido a oportunidade de se tornar um doutor, provavelmente em encarnações passadas teve essa oportunidade e pediu a prova de vir numa família pobre, no interior, numa dificuldade maior, para não ter aquele conteúdo todo e desenvolver a capacidade de fazer o bem, mesmo tendo muito pouco. Nós costumamos usar o exemplo, né, de fazer do limão uma limonada. Então essas pessoas têm uma capacidade espiritual de transformar coisas simples, de transformar a adversidade em solução, mesmo não tendo muito conteúdo. Isso é uma característica importante da inteligência. A outra é você viver muitas experiências, estudar muito, acumular muita informação. Porque se você tiver uma capacidade de transformar um limão numa limonada, e você tiver uma plantação inteira de limão, você faz uma limonada, faz uma torta de limão, vende o limão e enriquece. Então as duas coisas precisam estar andando junto. Conteúdo, que é estudar, ler, aprender, viver as experiências, conhecer muitas pessoas, falar vários idiomas e utilizar tudo isso que você aprendeu, acumulou da forma correta, na hora correta, para ter os maiores benefícios. O espírito está o tempo todo buscando isso. Nós somos assim.
Numa encarnação, é muito difícil você ter a oportunidade para ter um conteúdo enorme e, ao mesmo tempo, exercitar essa dificuldade. Quando eu venho com menor possibilidade financeira, menor acesso a estudo, etc., normalmente o espírito desenvolve com pouco maior oportunidade de trabalho, de relacionamento, de humildade. E quando eu venho em famílias com poder aquisitivo mais alto, morando em países de primeiro mundo, perto de universidades ou de casa espírita, eu tenho a oportunidade de estudar mais e adquirir conteúdo. Numa encarnação só é muito difícil. Desenvolver ambos é muito difícil. Então essas duas características levam a gente desenvolver, nós desenvolvemos um princípio inteligente, moral e intelectualmente, para um dia chegarmos à posição de Jesus, que é angelical. Jesus, nesses momentos de prova, o que ele fazia? Primeiro, ele sintonizava com Deus. Ele sintonizava com Deus e perguntava: Pai, e agora? O que eu devo fazer? Que posição eu devo tomar? Que eu não posso errar. O meu exemplo tem que ser um exemplo reto, sem erros. Então, quando ele tinha dúvida por estar na carne, ele sintonizava. Vou dar um exemplo para vocês. Em momentos antes dele ser entregue por Judas, que ele vai ser crucificado, né, que é a paixão de Cristo, ele sobe a um monte e pergunta a Deus, e aí pede a Pedro, Tiago e Filipe, se não me engano, a ficarem em oração. Ele precisava ter um equilíbrio para saber o que ele ia fazer. E eles dormem, ao ponto de Pedro acordar no meio da situação e querer, né, fazer uma casinha, né, para protegê-los, e escuta a voz de Deus dizendo que ele é o filho legítimo. Então Jesus estava ali, e Jesus reclama disso com eles, né? Fala: vocês não conseguem orar nem por alguns minutos para eu me concentrar? Quando Pedro acorda, estava Jesus conversando com o espírito de Elias e de Moisés. A dúvida era tão grande que os espíritos de Elias e Moisés apareceram para explicar o que Jesus tinha que fazer naquele momento. Aquele momento de dúvida de Jesus era: eu tenho que ser entregue, eu tenho que peitar agora, né, os romanos e o sinédrio ao ponto de ser morto e crucificado? E pior, eu vou ser entregue por um dos nossos que vai ficar com uma dor enorme, eu não posso evitar isso? Essa era a pergunta de Jesus. Quando ele percebe que ele precisava passar pelo martírio, porque nós só lembramos dele hoje graças a essa cruz, não é isso? Pela dor, pela crucificação do martírio de um justo, não é isso que nós lembramos até hoje? Ele fala: tá bom, se é a vontade do Pai, que eu beba desse cálice. Se puder me afastar dele, tudo bem. Mas se é a vontade, se eu tenho que passar por isso para divulgar a doutrina e perpetuar esse vinho para o futuro, que faça a sua vontade. Então Jesus, o tempo todo, ele estava sintonizando e perguntando. Como um espírito puro, ele acerta nas provas, mesmo nas maiores dúvidas, que ele achava que não deveria estar passando por aquela situação, nem deixar Judas. Tanto é que quando Judas entrega a ele olha para Judas e fala: era melhor que tu não tivesse nascido, porque ele não nasceu para errar. Nenhum de nós nasceu para errar. Nós recebemos as provas, mas recebemos para acertar. Judas erra e suicida em seguida. Depois ele reencarna Joana d'Arc. E Chico relata isso claramente. O diálogo das mães de Jesus, a Maria e a mãe de Judas, é uma das coisas mais maravilhosas que tem em psicografia de Chico Xavier. Então, naquele momento, Judas errou mais ainda porque suicida. Jesus vai, busca ele no umbral, dá uma salvadinha nele, né? Mas ele tem que resgatar todas as dificuldades da culpa de ter entregue o mestre e do suicídio que ele cometeu. E ele volta a Joana d'Arc, né? Uma mediunidade maravilhosa, e acaba queimado, lembrando do passado dele. Então a salvação, até nesse caso, ela é temporária. Ele é resgatado para expiar aquilo que ele cometeu. Quando nós desencarnamos e chegamos no plano espiritual, a gente vai fazer uma avaliação sobre isso. A gente vai fazer a primeira avaliação: quando vocês evoluíram moral e intelectualmente?
com as oportunidades que tiveram? Como é que vocês reagiram nas provas que vocês estudaram antes e chegou na hora, falharam ou acertaram? Por que Jesus, quando Saulo manda apedrejar Estevão e monta os soldados para ir buscar Ananias, Jesus interfere ao ponto dele aparecer para Saulo na estrada de Damasco e resgatar ele? Por que Jesus, nesse caso, intercede a esse ponto? Primeiro, porque ele sabia quem era Saulo. Provavelmente ele fez várias provas antes de chegar naquela situação. Jesus estava certo que ele não ia errar e que ele ia acertar, mas por algum momento de orgulho, de vaidade dele, por ele ser muito bom, ele acaba perseguindo o cristão. Assim também é a nossa vida. Algumas provas são tão óbvias que nós deveríamos acertar e fazer a coisa certa, que erramos, que o plano espiritual olha e fala: não, vou ter que dar outra oportunidade para ele, mesmo nessa vida. Porque ele treinou tanto, é que nem fazer uma prova de habilitação. A gente vai lá, paga horas e horas e horas, tem certeza que está dirigindo bem, chega na hora, fica nervoso e derruba. E a gente fala: puxa vida, eu tinha certeza, eu treinei isso milhões de vezes. O plano espiritual sabe disso melhor do que a gente. Então, quando ele olha uma prova que nós tínhamos que passar mole, às vezes de um filho, de um familiar, uma dificuldade, e a gente vai e erra, engravida muito jovem e tira uma criança. O aborto é uma prova difícil, né? E aí ele fala: poxa, mas ela treinou isso 1000 vezes, ela tinha feito a autoescola, ela tinha se comprometido com aquele espírito. Pô, vamos preparar, e muitas vezes recebe o mesmo espírito como filho. São um exemplo de erros que a gente acaba cometendo em cima dessas provas, porque ele não sintoniza com o mentor, sintoniza com o obsessor. Quando no caso desse do aborto, por exemplo, quais são os motivos que levam? Problemas financeiros, perder a oportunidade de estudo, né? Vai atrasar a minha vida, eu sou muito jovem, eu não queria esse filho, ele vai, comete o erro. O plano espiritual olha para alguns casos e fala: não adianta mandar mais, porque ele não treinou o suficiente, ou ela não treinou o suficiente, vai voltar a cometer. Outros ele olha e fala: não, vamos dar uma oportunidade, porque eu sei que ele vai acertar. Isso também acontecia no Evangelho. Jesus, quando pede auxílio a Deus, ele diz: Judas não vai resistir. Ele sabia, ele estava junto com ele, ele não vai ter outra oportunidade, ele vai me entregar, eu vou passar pelo martírio, e ele não vai suportar esse peso, vai acabar suicidando. Por isso Jesus perguntava, aí teve que aparecer Elias e Moisés, porque ele havia já a previsão de que ele não suportaria a dor de ter traído o mestre. E aí Judas desencarna e Jesus vai socorrê-lo. Essas provas morais e intelectuais que dão às vezes oportunidades para essa evolução, nós passamos algumas vezes na vida, nós recebemos algumas ferramentas para isso. Esse princípio inteligente, como eu falei agora para vocês, eles sabem quem nós somos, as marcas que nós temos e as matérias que nós damos, mas precisa de material para tornar essas situações práticas. Quais são os materiais que nós recebemos? 3 forças nós recebemos antes de encarnar, que vão definir a qualidade da prova que a gente vai fazer. Qual a caneta, qual o lápis, que material, né? Que sala de aula eu vou estar. Tudo isso depende, né? Se fazer uma prova num ambiente hostil, fazer uma prova de direção com um carro velho, com a marcha engasgando, ou um carro diferente daquilo que você treinou, a chance de passar é menor. Para um carro novinho, igualzinho aquele que eu treinei, a chance é muito maior, não é isso? Então as provas que nós vamos fazer e tentar acertar para evoluir moral e intelectualmente depende de 3 materiais que vão definir o que nós somos aqui nessa sala. O primeiro é genético. O que é esse material genético? Material genético é o que eu recebo de herança de mamãe e de papai no momento da concepção espermatozoide e óvulo. No momento que a gente recebe a carga genética do espermatozoide e do óvulo, nós ganhamos as características genéticas que nós vamos ter durante toda a nossa vida. Quem define essas características é papai e mamãe. Antes de encarnar,
nós sentamos numa mesa como essa e, dependendo das provas e das expiações que vamos ter, vamos definir que herança genética vamos receber. Cor dos olhos, cor do cabelo, o sexo. Tudo isso, que é a forma do bolo, de todos nós aqui encarnados, é herança genética de papai e mamãe. Na reencarnação do Sigismundo, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, a gente percebe que eles davam uma carga maior dos espermatozoides que tinham o gameta masculino, porque a definição do sexo é feita nesse momento. Então vamos dar um exemplo. Um espírito está no plano espiritual agora e foi mulher em encarnação anterior e não respeitava o marido. Cada vez que o marido trabalhava até mais tarde, ela arrumava um outro namorado e achava justo aquilo porque ele não estava dando atenção para ela, cobrava cada vez mais dinheiro, mais situação dele, para comprar coisas muito caras, e desencarnou com uma série de erros morais dessa forma. Era uma mulher na última encarnação e achava que o marido não trabalhava o suficiente, ou se trabalhava, não dava atenção a ela, que levou uma série de erros. Aí esse espírito vai preparar a nova encarnação dele. Teoricamente, que sexo esse espírito vocês acham que deveria ter para resgatar e passar por essas provas, por tudo que ele fez? Vamos aprender. Masculino, né? Volta homem, recebe uma família como herança, vai passar por todas as dificuldades da pressão de ser homem naquele momento, da cobrança dos filhos, da família, do dia a dia financeiro normalmente, e aí ele vai dar valor a essa dificuldade e vai aprender melhor o quanto é difícil também ter um sexo masculino para sustentar uma família, etc. E ter essas cobranças. Entenderam? Depois que ela aprende, que ela vai partir para uma outra encarnação. Qual é a possibilidade? Uma encarnação foi mulher e cobrava demais e errou muito. Aí na outra foi homem e passou por todas as dificuldades, por todos aqueles dissabores, etc. Evoluiu. Teoricamente, dentro da nossa visão de salvação ou salvacionista, para ela passar de novo e provar que aprendeu que sexo tem que ter agora, mulher de novo. Então volta a mulher, de novo na mesma situação, com o marido que trabalha muito, dá pouca atenção, para ver se ela vai ter a atitude correta que em encarnação anterior ela não teve. Entenderam como funciona a salvação? Precisa da matéria, passar pela matéria, voltar e refazer a prova. Depois que refaz, a pessoa se sente justificada. Eu acertei, eu estudei, eu desenvolvi e eu acertei. Consegui estacionar o carro corretamente, consegui sair com ele corretamente, estou pegando minha carteira de habilitação. Agora é só não beber e ser parado na lei seca, senão toma a carteira, né? Então nada que a gente está discutindo dentro da doutrina, ela é uma salvação eterna. É uma mudança de patamar de inteligência moral e intelectual que vai te levar a fazer uma nova prova. Se não passar, vem para a recuperação. Estuda. Nesse momento que você é trazido para uma recuperação, você é levado para uma nova sala, você tem uma nova oportunidade, que nós chamamos de salvação. É salvo daquela situação, mas agora você precisa espiar e provar que aprendeu, e vai passar de novo pela mesma situação. Depois de passar, você vai fazer uma nova prova. Qual foi a maior prova ou missão que Jesus teve? Vir aqui e passar todos os ensinamentos para a gente sem nenhum erro. Dar o exemplo máximo através das parábolas, dos ensinamentos, dos milagres, né, dos sermões que ele dava, para divulgar esse vinho novo para as próximas gerações, para o futuro. Genético é o primeiro item que recebemos. Então já pegamos o exemplo de vir homem ou mulher, de vir com diversas cores distintas, né?
explorava veementemente os negros até pouco tempo no Brasil, 120 anos atrás, ou 30 anos atrás, ou pouco tempo. E não respeito, acho que é inferior, acho que não tem capacidade, acho que não tem direito. Esse espírito provavelmente vai ter que vir nessa dificuldade, na herança da dificuldade da raça, que nós estamos tentando ainda superar, né, com as cotas, com as oportunidades, mas a herança está na raça ainda. Então esse espírito tem que vir correndo, antes que tudo se equipare realmente, porque a miscigenação vai equiparar tudo, mas ele tem que vir para passar pela dificuldade. Passa pela dificuldade, passa pelo problema, respeita, aprende. Se passar, vai fazer uma nova prova. Voltar lá, ariano, na Alemanha, branco, com poder, com dinheiro, para ver se dessa vez vai acertar, tomando as decisões corretas. É assim que funciona. Então a salvação, ela é sempre temporária. Primeiro é genético, o segundo é o meio. Eu vim de uma família com condição, com oportunidade, com acesso a casa espírita, mas não estudava, não abria um livro, só ia na palestrinha, dava uma cochilada, tomava o passe e ia embora para casa feliz da vida. Então tive oportunidade ao acesso a uma série de informação, de condição, e não aproveitei. Isso é um meio. Tive dinheiro, aproveitei mal, drogava, bebia, etc. Então eu tive a prova e errei na prova. Numa próxima encarnação provavelmente vai vir no meio adverso, sem oportunidade para pagar um estudo, com vontade, mas sem condição de fazer, sem oportunidade para estar numa religião, né, que tem uma tranquilidade, um equilíbrio. Então o meio pode vir muito favorável ou pouco favorável. Eu vim e continuo fumando, bebendo. Então o meio, o quanto isso está afetando no dia a dia. Antes de encarnar, você sabendo o pai e a mãe, o país, a condição financeira, você já tem uma ideia. E essas coisas vão mudando durante a sua vida também. Ou estuda, trabalha mais, né? E o terceiro é a herança espiritual. Essa herança espiritual é o nosso currículo. O quanto eu já estudei aquilo, quantas encarnações passadas eu já fiz determinada situação, como eu vou reagir diante dessa prova, o quanto eu vou ter que refazer, resgatar, o quanto eu tenho que espiar aquilo que eu fiz. Então esses três itens, genético, meio e espiritual, são forças similares que no vetor vão definir o que nós somos hoje. O meu irmão gêmeo, um pesa 100 quilos e o outro 60 quilos. A genética é a mesma. São irmãos univitelíneos. Por que um pesa 100 quilos e o outro pesa 50, 60 quilos? Porque um come muito mais do que o outro. Então um utiliza do meio de forma diferente. Eu fumava, meus irmãos fumavam também. É a mesma genética, é o mesmo meio cigarro, e um teve um efizema pulmonar, um câncer, e os outros não tiveram. Provavelmente um tinha uma dificuldade de marcas espirituais que os outros não tinham. Então as três forças, elas são de igual importância na nossa vida. E as três forças definem o que nós vamos tirar de positivo e negativo nesse planeta de prova e expiação para a evolução moral e intelectual. Cada vez que você vai para uma análise de um atendimento fraterno, de um problema, de uma doença, uma dificuldade, tem que fazer análise dessas três forças e ver nessas características individuais por que leva uma pessoa a ter uma determinada situação, determinado problema, determinada doença, e outras não. As três definem o que nós somos hoje. É um material de trabalho e estudo para essa evolução. Obrigado. Boa.